Bom, muito boa noite a todos e todas que já estão entrando aqui na nossa live de hoje. É com muita satisfação que a gente tem aqui, né, um convidado especial, eu e o Libardi, pré-candidatos pelo PT e PCdoB. Vamos dividir essa live hoje aqui com o companheiro Fernando Haddad, que dispensa apresentações. Muito boa noite, Haddad. Seja bem-vindo aqui na nossa live. Boa noite, Pepe. Um prazer enorme estar aqui. Sei que foi um companheiro de governo e um grande companheiro do PT. Bom também ver estar com o Libardi aqui, esse jovem que representando a juventude na chapa que vai concorrer à Prefeitura de Caxias. Queria já de antemão te dizer que eu tenho uma relação com Caxias que as pessoas às vezes nem sabem, mas o Libardi foi do movimento estudantil e sabe a importância do ProUni aí em Caxias. É um programa muito importante. E um outro programa muito importante que estimulou muito a geração de emprego em Caxias é o Caminho da Escola. O Caminho da Escola comprou praticamente 40 mil ônibus para substituir os paus de arara que levavam a criançada para a escola. E agora vai tudo bonitinho de ônibus, cinto de segurança, chassis reforçado, ou seja, as crianças do campo transportadas com dignidade. E eu visitei várias vezes Caxias para ver a linha de produção, também não só na Marco Polo, mas também naquela outra empresa de carroceria chamada Caio, que é em outro município, e que forneceram 40 mil unidades. Foram quase 10 bilhões de reais investidos em ônibus escolares. Então, uma satisfação saber que a cidade estará, a partir de 1º de janeiro, em boas mãos, nas suas e na do Cláudio. Boa noite, Pepe. Boa noite, Haddad. Muito contente de estar com vocês aqui para que a gente possa debater os futuros da cidade. Muito contente também com o pessoal que nos acompanha no Facebook e também através dos nossos comentários, Pepe. Boa noite a todos. Eu tenho a impressão que a conexão do Pepe está lenta. Acredito que ele seja com o microfone fechado. O microfone fechado. Eu estou com problema de instabilidade, mas eu acho que agora melhorou. Agora sim, melhorou. Ótimo. Mas, Pepe, me conta aí, como é que foi a tua decisão aí de... Você que já está liderando as pesquisas de opinião em Caxias, como é que foi a tua decisão de voltar com essa força toda para disputa eleitoral? Olha, o cenário aqui da cidade é um cenário complexo, tá? Caxias, tu sabe, é um polo industrial, mas é uma cidade que perdeu muito no último período, viu? Para tu teres ideia, no auge da política de pleno emprego dos nossos governos, né? Nós chegamos a ter aqui 183 mil postos formais de trabalho. Caxias tem 517 mil habitantes. Chegamos a 183 mil postos formais. Nós perdemos praticamente 40 mil postos de trabalho. Isso já vinha acontecendo antes da pandemia. Com a pandemia, de janeiro a julho, foram 7 mil postos de trabalho perdidos na cidade. Já vinha um processo de empresas saindo, indo para outros lugares, a ausência de uma política... Tem o problema da política econômica nacional, obviamente, mas também a ausência de um governo municipal que articule, né, uma política de desenvolvimento para a cidade, que sente com trabalhadores, empresários, né, discuta os problemas das diversas cadeias produtivas, se estabeleça, né, um processo de tentativa de resolver os gargalos que essas cadeias produtivas têm. Então, esse é o primeiro problema. O outro problema é o impeachment que aconteceu aqui e muita desorganização de serviços públicos. A gente tem um retrocesso brutal na área da saúde, na área da educação também retrocessos importantes. Então, esse cenário foi fazendo com que muita gente começasse a dizer, pô, tu tem que voltar para a prefeitura, tem que voltar para a prefeitura, volta para a prefeitura. Então, acabamos fazendo a construção desse processo. E a situação financeira do município, Pepe?
Olha, tem um problema que é o seguinte, sofre com a queda da arrecadação, obviamente, devido à crise econômica, e tem um problema sério, muito sério, de uma dívida, recentemente, por uma perda de uma decisão judicial, por conta de uma antiga ocupação aqui, uma ocupação do final dos anos 50 e início dos anos 60. Nossa Senhora. Sendo condenada e vai ter que pagar uma indenização milionária. Então, a situação financeira é uma situação complexa também. Acho que o Lipardo pode falar também, os problemas... Nós estamos falando de quantos habitantes? Caxias está com 517 mil habitantes. É uma cidade parruda mesmo, né? E é uma cidade que tem tudo, indústria, universidade, ela é completa, né? Ela é uma cidade realmente... Ela tem que ser bem governada, porque ela afeta a vida de muita gente, né? E o potencial dela é enorme no estado, né? Sempre foi uma cidade polo do estado do Rio Grande do Sul, né? Agora, sem dúvida, sem dúvida. Em termos de população, é a segunda. É a segunda em população, né? A gente verifica, Haddad, que Caxias, no século XIX, foi a Caxias dos imigrantes. Eu vou fazer o seguinte, então aí. Eu vou tocando aqui, então, Pepe. Um Haddad, pode ser? Você também não consegue ouvi-lo, né, Cláudio? Eu acredito que ele vai ter que reiniciar o modem, Haddad. Outra vez nós tivemos um problema parecido, mas seguimos nós aqui. Como eu estava conversando contigo, Caxias do século XIX foi Caxias dos imigrantes. Caxias do século XX foi dos migrantes, porque nós tivemos um desenvolvimento industrial muito grande. E hoje, Caxias do século XXI é Caxias da imigração. Muita gente deixando a cidade devido às taxas de desemprego cada vez mais altas, né, Haddad? A gente chegou a ter pleno emprego, de fato, em 2014. Hoje, nossas taxas de desemprego chegam a 12,2%. Mas o potencial aqui do nosso debate, eu acho que é importante ressaltar, é as taxas de desemprego na juventude. 27,1% das pessoas que têm entre 18 e 24 anos na nossa cidade estão desempregadas, cara. E desassistidas pelo governo no sentido de não existe mais um programa que possa, de fato, capacitar não só a juventude, mas o povo trabalhador, né? Quando fosse ministro da Educação, nós tínhamos oportunidades com o Pronatec, o ProUni, que tu comentou, em Caxias teve suma importância. Mas aqui não tem qualificação, mas não tem mais incentivo à micro e pequena empresa, que é algo importantíssimo, né? 70% dos empregos de Caxias estão nas micro e pequenas empresas, embora trabalhemos num polo industrial como a Marco Polo, como a Randon, com grandes empresas, né? Mas a crise afeta não só o pequeno e o médio empresário, mas o trabalhador em si, né? Aquela parcela da juventude hoje não consegue mais ingressar na universidade, com o corte das bolsas do ProUni. O fim do FIES representa algo trágico para a gente, no nosso modelo, e o programa mais afetado e pode ser tratado como extinto é o programa Ciência Sem Fronteiras, né, Haddad? 99,5% de corte, poxa, foi extinto. Não tiraram 0,5% porque não conseguiram trazer o povo de volta para o Brasil, né? Então, são esses temas importantíssimos na nossa cidade, em especial o desemprego que afeta a maioria das famílias daqui, como o Pepe comentou anteriormente. A gente tem esse problema que, de fato, é uma realidade que precisamos enfrentar. E vocês já começaram a elaborar o plano de governo de vocês? A gente está trabalhando com isso. Estamos reunindo diversas lideranças, em especial acadêmicas, da sociedade civil. Por exemplo, ontem a gente estava debatendo coleta seletiva com uma doutora em coleta seletiva e com 2 doutores em direito ambiental, né? Então, são gente que, de fato, tem muito conhecimento. Caxias é um exemplo de coleta seletiva, né? Nós temos uma parceria pública com a Codeca, por exemplo, que desenvolveu Caxias na época do Pepe muito. Coleta seletiva em Caxias é um exemplo internacionalmente, né? A implementação dos 2 containers, coisas do tipo, né? Quanto ao desenvolvimento, nós temos grandes esperanças com a candidatura do Pepe, para a candidatura do Pepe nesse momento. Acho que voltou agora, Pepe. Acho que agora consegui resolver o problema. Ah, não, tá bem melhor. Internet tem essa situação, né? Agora, e Pepe, com que forças você vai contar além do PCdoB? Olha, nós tivemos toda uma discussão com o pessoal da Rede e do Partido Verde, mas eles decidiram lançar candidatura própria e continuar num diálogo, né, com esse campo de centro-esquerda, né? E também temos uma conversa com o PSOL. O PSOL ontem à noite, melhor dizendo,
numa reunião deles, eles, por maioria, não por unanimidade, mas por maioria, também definiram a disposição de participar desta composição. Então, a gente tem aqui uma situação bastante privilegiada de unificar os principais partidos desse campo democrático, de esquerda. Tem características aqui, por exemplo, o PDT e o PSB aqui tem muita proximidade com o PMDB, com o campo que está do lado de lá, digamos assim, né? Mas temos diálogos com setores do PDT e do PSB também, mas não estarão junto conosco, estarão em outra composição. Entendi. E eu estava falando com o Cláudio que vocês estão começando a elaborar o plano de governo, né? E vai dar muito trabalho de saúde e educação, hein, Pepe? Olha, educação, como é que vai fazer com as escolas? O governo federal não ajuda, só atrapalha. A saúde desmantelada, o prefeito afastado. Você, dia 1º de janeiro, vai ter muito trabalho aí pela frente, hein? Olha, uma coisa impressionante. Sabe que quando a gente administrou a cidade aqui no passado, né, foi um período difícil, foi durante o governo Fernando Henrique, né? Nós pegamos, de 8 anos que nós governamos, foram 6 anos com o governo Fernando Henrique. Eu sempre gosto de enfatizar que naquele período o Brasil quebrou 2 vezes, né? Quebrou em 98 e quebrou em 2002, teve que pedir bexiga para o FMI, a sua política econômica monitorada pelo FMI. Então, foi um período muito difícil de governar. Agora, veja bem, quando a gente encerrou o nosso mandato, nós tínhamos pago as dívidas que a prefeitura tinha dinheiro em caixa, tinha superávit. Aí, os últimos 2 anos eram já o governo Lula. No segundo ano do governo Lula, abriu novamente a possibilidade de tu conseguir apresentar projetos para financiamento. Então, deixamos uma carteira de financiamentos para obras de infraestrutura muito importantes, e não tínhamos criança fora da escola, nós garantimos vaga para todas as crianças. Aliás, as últimas escolas municipais construídas em Caxias do Sul foram no nosso governo. É uma coisa impressionante. E agora a prefeitura tem que alugar espaços que não são próprios para ter escolas. Meu Deus! É um absurdo. Uma total... Qual é o orçamento de Caxias hoje, Cláudio? Vai lá, Cláudio. A gente está passando $1 bilhão já, Haddad, o tamanho da cidade de Caxias, né? R$1 bilhão de orçamento? Nós temos uma autarquia muito importante, uma autarquia de saneamento, né? Saneamento básico, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que tem um bom orçamento também, né? Tem capacidade de investimento, é uma coisa importante. Isso é bom. Sem dúvida. O orçamento total somando as autarquias passa 2, né? A gente está chegando em 2,2 bilhões, né? Somando a administração direta e indireta, chega a 2 bilhões. E tem uma empresa pública chamada Companhia de Desenvolvimento de Caxias, que atua na área de coleta, destinação final do lixo e limpeza da cidade. A limpeza urbana é toda feita por essa empresa pública, né? Que também ela passa por dificuldades no momento, né? Eu acho que tem um problema de má gestão, né? Mas é perfeitamente... O transporte é privado. O transporte público é uma concessão, né? Esse vai ser um problema. Está sendo um problema, né? Essa questão, está sendo um problema. E, inclusive, venceu a licitação, tinha que ter feito a licitação e não realizaram. E aí o Ministério Público foi para cima, vão fazer a licitação agora nesse segundo semestre, mas não fizeram sequer uma pesquisa de origem e destino para orientar, né, como fazer a licitação. Então, eu creio que nós vamos encontrar uma situação complexa aí no transporte coletivo, sem sombra de dúvidas. E a posição da sociedade civil organizada era que houvesse prorrogação do contrato para que nós debatêssemos com toda a sociedade no início do ano que vem, Haddad. E tinha uma pressa da prefeitura para fazer o contrato logo, mas a posição comum da sociedade é que tem que ser debatido, né? Essa empresa não é de 1 e 2 anos, né? São mais de 20 anos que está na nossa cidade. Não, mas a pessoa vai fazendo o apagar das luzes. Não se faz uma licitação dessa no apagar das luzes do governo, que inclusive foi impedido, né? O governo assumiu no final de dezembro e vai fazer a licitação com menos de 8 meses
após chegar ao passe municipal é algo muito complexo, né? Mas todo Mas mundo... já assinou o contrato novo ou não? Ainda não. Ainda não. Não. Mas daí tem que pedir auxílio do Ministério Público para impedir. Eles mandaram o projeto para a Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores aprovou, né, a prorrogação do contrato até a realização da licitação. O que poderá acontecer é dessa licitação, inclusive, ser derrubado, eles não terem capacidade de fazer a licitação, inclusive, né? Agora, porque o certo é um governo eleito, né, com uma proposta concreta, fazer a licitação com transparência e sem pressa, né? Faltando 5 meses para acabar o ano. Não pode nós fazer. nós tínhamos feito lá no passado, durante a nossa gestão, a licitação. Aliás, nós somos o único governo que licitou o transporte público da cidade. Os que nos antecederam não licitavam e nós licitamos. E depois, quando o Sartori foi para a prefeitura, ele prorrogou o contrato. Né? Ele não licitou, ele fez prorrogação. O que é do Sartori? O que ele anda fazendo, hein? Ele vai fazer campanha para o PMDB, né? Ele vai apoiar o candidato do PMDB. Mas ele está assim, meio que recluso, digamos assim, né? Ele não está numa aparição muito forte no momento atual. Né? E nós tínhamos feito bilhetagem eletrônica, integração tarifária, né? Tinha um plano diretor para o transporte coletivo, tinha um plano diretor urbano com hierarquização das principais vias, isso tudo meio que foi se perdendo, assim, né? Uma ausência de um processo urbano. Então vai ser um problema muito sério. Na regularização fundiária vai ser um problema grande, houve uma proliferação de loteamentos irregulares, de parcelamentos irregulares, a ausência de um programa de moradia forte a nível nacional também vai trazer problemas. Né? Nós estamos discutindo aqui a necessidade de produzir lotes urbanizados, que é mais barato, e tu entrega o lote e a turma vai se virando e foge do aluguel. Nós fizemos isso no passado. E também assistência técnica para habitação de interesse social. Criar um programa forte de assistência técnica para habitação de interesse social, como alternativas aí porque o tal da Casa Verde e Amarela, lançada essa semana, aí é brincadeira, né? O menor juros acabando com o subsídio, né? É muito fácil falar isso, né? Tudo que o Bolsonaro faz só não é uma brincadeira porque prejudica muita gente. É complicado. Começar com das 120 mil brasileiros que perderam a vida inutilmente, né? Porque ele não fez nada para conter a pandemia, né? Absolutamente nada. Pelo contrário, né? Promoveu a pandemia no país. Promove aglomeração todos os dias, né? Tem que ser culpabilizado, né, Haddad? Essa é uma questão que está sendo debatida bastante pelo pessoal dos direitos humanos, né? A responsabilidade criminal do presidente Bolsonaro nesse momento, né? O que ele faz com o Brasil, em especial com o povo que mais precisa, é inaceitável, né? Não, fala a imagem do Brasil no exterior, viu, que está liquidada. Tu sabe, Haddad, que tem uma coisa... Se os brasileiros soubessem a imagem que o Brasil tem no exterior, enxotavam ele da presidência da República. É um absurdo o que ele está fazendo com a imagem do Brasil. Esse tema do transporte público que tu havia referido anteriormente, eu acho que tem muita propriedade para falar, quem instituiu o passe livre na cidade de São Paulo, estudante, né, Haddad? A gente verifica uma dificuldade, tem uma fala do Flávio Dino que eu gosto muito, que trata de onde vai sair o dinheiro. Quando vão fazer guerra, ninguém pergunta de onde vai sair o dinheiro, né, Haddad? Porque para passe livre tem que ficar toda vez debatendo de onde vai sair o dinheiro. E não é isso tudo que falam, não. Não é tão caro fazer o passe livre. E o estudante vai pagar com o quê? Essa é a questão, né? O estudante não trabalha, rapaz. A maioria não tem nem emprego, nem que quisesse trabalhar. Parte como, né? Eu fiz o passe livre e não foi por causa daquelas manifestações, não. Porque eu ia fazer de todo jeito, porque eu sabia que os meninos do ProUni não tinham dinheiro para pagar passagem. Para citar um exemplo. Claro, e agora tem quase extinto que pagar os outros 50 evadido da universidade.
é uma coisa tão simples que precisa ser debatida, né? A gente tem que debater assistência estudantil. É que a bolsa de 50%, ela funcionava quando tinha 50% de FIES. Essa é a questão, né? Acaba com o FIES. Então, você ficava devendo só metade do curso depois de formado. E agora você não tem o FIES mais. Eles acabaram com o FIES. Como é que o ProUni de 50% vai funcionar sem FIES? Não funciona. É complicado. Então, o Tá com o microfone retrocesso fechado. social no Brasil é muito grande. Muito grande. Pra- O que está salvando, viu, Pepe? O que está salvando foi o que a nossa bancada conseguiu aprovar lá, os R$ 600. Se não fosse isso, o Brasil estava liquidado. Liquidado. E ainda assim o Bolsonaro paga com má vontade. É verdade. O eles Guedes queriam quer só cortar. 300, né? Eles queriam Hã? só 300, né? O Guedes está propondo R$ 200, ou 240. Agora, uma coisa é 240 com pleno emprego, né? Como na época do Lula, né? Que tinha o Bolsa Família, mas tinha pleno emprego. Gente, como é que você vai fazer o mesmo programa com o desemprego do jeito que está? Então é muito diferente. O Lula do Bolsonaro a diferença é da água para o vinho, né? É uma coisa muito forte. Um é um estadista, o outro é um desqualificado, né? É. Não, inclusive, nós estamos discutindo aqui a necessidade de estabelecer uma política de segurança alimentar e nutricional, porque voltou a fome. Tem pessoas passando fome, coisa que a gente tinha superado. Né? Então, e não tem mais aquele programa de aquisição de alimentos que tinha no governo federal, o governo Temer já tinha praticamente liquidado e o Bolsonaro terminou de vez. Então, nós temos condição de fazer um programa de aquisição de alimentos municipal, porque, embora a gente seja uma cidade industrial, nós temos um território considerável. Caxias tem 1.534 quilômetros quadrados. Porto Alegre, por exemplo, tem 500 quilômetros quadrados. Então, nós temos uma zona rural grande e de pequenos agricultores, agricultura familiar, 100% agricultura familiar, não tem latifúndio. E produz muito, hortifruti grangeiros, enfim, né? Então, nós podemos, não só na merenda escolar, como também, né, fazer um programa desses, mobilizar a sociedade civil, porque tem gente passando fome, é uma coisa absurda a gente ver isso. Entidades da sociedade civil, associações de moradores de bairro, articulando gente para fazer sopão, para fazer fabricação de pão numa cozinha comunitária. As pessoas estão se virando do jeito que pode, né? Agora, Fora também falta governo do Estado também, né? Vamos combinar, né? Porque quando você tinha um Tarso Genro no governo do Estado, era uma situação, né? Tarso é um líder, né? Uma pessoa de uma grande liderança, capacidade de formulação de programas, de ações. E o PT, quando governou o Estado, sempre governou bem para todos, né? um tema que está sendo debatido aí, né, Pepe? É o Hoje salário nós- mínimo hoje nós regional, né? vivemos- Oi? Um tema que está sendo debatido aqui, que foi levado pelo Não, governo do Estado, o Tarso, regional, né? Eu não ouvi, desculpa, Pepe. Acho que travou de novo. tu está ouvindo? Agora Vocês estão sim. me ouvindo? Acima do salário mínimo nacional. E ele fazia aquela política de ganho real conforme o crescimento da economia. Né? Bom, o Sartori acabou com isso e o Eduardo Leite também, na prática, acabou. Ele até mandou o projeto em fevereiro, só que até agora não votaram. Inclusive, nós estamos agora pedindo regime de urgência para votar. Então, é uma coisa absurda. Para tu ter ideia, o que o Eduardo Leite faz, já que eu estava falando aqui de merenda escolar, a nossa bancada, na Assembleia Legislativa, fez todo um trabalho para que o governo do Estado voltasse a fazer aquisições para merenda escolar, mesmo sem ter aula presencial, para as escolas fazerem o cadastramento dos alunos que precisavam da merenda, enfim, coisa e tal. Tá bom, muita luta, o governo topou. Sabe o que eles fizeram?
Eles fizeram uma licitação e compraram um atacadão desses aí, que é tudo industrializado, achocolatado, industrializado. Nada da agricultura familiar. E o Rio Grande do Sul tem uma agricultura familiar forte, né? Mas nada, nem um pé de alface. Não, e nós fizemos lei federal para comprar alimento para merenda da agricultura familiar. Sem Até aqui dúvida. em São Paulo, que é uma cidade com 12 milhões de habitantes, nós conseguimos comprar do campo 26% do valor da merenda. Imagina vocês aí que estão do lado do produtor. É verdade. Fora a falta de ingresso no ensino básico, né? O Pepe comentou anteriormente, quando ele saiu da prefeitura, nós tínhamos o déficit zero das creches, Haddad. Hoje nós temos mais de 3 mil pessoas aguardando creche para criança em Caxias. É algo complicado, né? São números que apavoram, né? Se a gente apresentar os números de Caxias do Sul... Mas ele está falando que nem fizeram uma escola desde que ele saiu? A prefeitura não construíram uma escola? Para te ver a urgência da indústria, né? Hoje, a ideia da Universidade de Caxias do Sul, nos seus estudos, determina que em dezembro 40% da juventude vai estar desempregada, Che. Então são números desesperadores, né, Haddad? Não é algo tão simples assim, é algo muito complexo de ser avaliado, né? Agora, Pepe, nós precisamos muito que você ganhe essa eleição. Muito. O PT precisa, a esquerda precisa, o Rio Grande precisa, Caxias precisa. Você está com um parceirão aí, Cláudio está cheio de vontade, estou vendo que está cheio de ideias também. Então vai juntar experiência e trajetória com sangue novo. Esse negócio aí vai dar muito certo. Eu vou pensar muito em que posse eu vou. Estou pensando em ir na sua, viu? Opa, será um prazer recebê-lo aqui. Tu sabe que a gente começou a discutir o programa de governo ainda em dezembro. O primeiro seminário a gente fez em dezembro. E aí a gente tinha um calendário para fazer um conjunto de seminários, encontros, grupos de trabalho, mas aí veio a pandemia. Então, no primeiro momento, a gente ficou meio sem saber o que fazer. Mas depois começamos a usar essas ferramentas, né? E juntamos um bocado de gente em reuniões por videoconferências, grupos de trabalho nas mais diversas áreas, que produziram e ainda estão trabalhando e produzindo. Nós ainda não concluímos esse processo. Os companheiros do PCdoB também vinham fazendo esse processo, né? E desde que a gente decidiu, então, compor, a gente está fazendo agora conjuntamente esse processo todo, né? Então, tem muita gente mobilizada já, muita gente mobilizada na campanha, né? Ontem de manhã, eu saí para fazer umas gravações de vídeo para botar nas redes sociais, e fui na frente de uma unidade básica de saúde para fazer uma filmagem ali, né? E demorou um pouco para conseguir fazer a filmagem, porque as pessoas vinham falar com a gente. E o que eles diziam, vocês têm que voltar, porque a cidade tá mal, tem que voltar. Aí fiz a gravação, o pessoal da unidade básica de saúde, tudo na janela, nos abanando, pedindo para falar com a turma da unidade básica. Então, tá um clima... Você é respeitado no Brasil, né, Pepe? Não é? Você é uma figura nacional, você foi ministro, você é uma pessoa reconhecida no Brasil inteiro, no Rio Grande em particular, e obviamente que em Caxias você é a maior liderança. Então nós temos tudo aí para fazer uma grande administração, e muita gente vai perceber isso ao longo da campanha, que não há alternativa ao teu nome, pela segurança, pela sobriedade, pela seriedade, pelas ideias, pela maneira como você deixou as coisas arrumadas. Enfim, eu acho que nós temos aí toda a condição de fazer uma grande campanha, e eu queria me colocar à disposição da tua campanha. Se eu puder ajudar, de qualquer maneira que eu puder ajudar, eu estou à sua disposição. Para ajudar no plano de governo, para gravar vídeo, para gravar áudio, para aquilo que for necessário para a gente realmente apoiar o que é melhor para Caxias. E eu tenho certeza que o melhor para Caxias é essa dupla que está aqui constituindo a chapa vencedora, se Deus quiser. Então, eu queria te agradecer muito, Pepe, essa oportunidade aqui da gente estar junto e dizendo para você o seguinte, ao longo da campanha, você tem meu telefone, você tem
nós somos companheiros há muito tempo, a gente troca ideias há muito tempo. O Cláudio também agora já virou amigo, e eu queria dizer que eu estou à disposição de vocês, o que for necessário para a gente caminhar juntos. Você tem TV e rádio aí, não? Na campanha? Sim, Então, tem TV e tem rádio. O que você precisar, eu estou à tua disposição para a gente tocar a ficha aí na campanha, fazer uma campanha bonita, com um programa de governo bacana, à altura dos desafios que você colocou, que são enormes, mas eu tenho certeza que você é a pessoa mais qualificada para enfrentar o que virá, o que está acontecendo e o que virá. Então Haddad, para nós a gente fica, né, com muita satisfação de te receber aqui, saber desse teu compromisso, né? Tu é uma pessoa extremamente requisitada pelo Brasil inteiro. Tu estava numa live antes, tenho certeza que tu vai sair daqui, deve entrar em mais alguma live, mais alguma reunião. Mas sabe que para mim está sendo ótimo, que eu fico com uma radiografia do país inteiro, o que está acontecendo em cada lugar. Então, agora mesmo eu estava em Campinas, né? Aí, outro dia, estava em Santarém, estava em Teresina, estava em Campo Grande, estava em Cuiabá. Você fica com um panorama geral do que está acontecendo no país, nas capitais e também no interior. E, obviamente, que isso vai ajudar o partido também a formular um plano de reconstrução pós-pandemia e pós-Bolsonaro, né? Porque eu espero que essas duas coisas, esses dois pesadelos, terminem juntos. Tem um ditado popular que diz que não há mal que sempre dura, né? É isso mesmo. Obviamente terá fim em algum momento, né? Nós temos que lutar para isso. Mas, Haddad, eu queria te agradecer muito a tua disposição de estar aqui conosco, essa disposição de ajudar, e isso revela, né, o teu compromisso com esse processo de transformação social do nosso país, né? Tu sabe que tu foi um ministro da Educação que deixou enormes saudades, sem nenhum desmerecimento de outros ministros da Educação bons que nós tivemos também no nosso governo. Você governou uma cidade que nem São Paulo, né? A maior. São Paulo tem um orçamento maior que o estado do Rio Grande do Sul. A cidade de São Paulo tem mais população que o Rio Grande do Sul tem 11 milhões de habitantes. São Paulo tem 12. Tem 12 milhões de habitantes. Então, é uma coisa, quer dizer, um quadro político com a tua experiência, para nós é muito importante. Muito importante. O teu apoio, a tua disposição, a tua forma carinhosa de tratar os teus companheiros, isso para nós é muito importante. Né? Saiba que para nós a tua participação na campanha é fundamental. Nós vamos te acionar, tenha certeza. Né? Que a gente vai te incomodar um pouquinho mais. Haddad, eu agradecer por ter comparecido conosco aqui e relatar que eu pude ver a revolução que foi a universidade dos anos de 2008 até 2016, as grandes alterações que os governos populares produziram no Brasil. Muitos dos meus amigos se formaram por fruto do ProUni e do FIES, cara. Você não sabe a alteração que nós podemos produzir dentro da juventude do nosso país. Vamos à luta, parabéns pelo teu trabalho e muito obrigado por ter comparecido aqui. Muito obrigado a todos que constroem o plano de governo com a gente, né, Pepe? Isso aqui é plural. Precisamos de todos vocês para conseguir levar Caxias a um rumo novamente. Um grande abraço para quem está nos assistindo e vamos à luta com o Pepe e com o Cláudio por uma Caxias melhor. Boa noite a todos. Boa noite, Haddad. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos e todas aí. Obrigado pela assistência aí. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.